Bem-vindo a mais um dia do Clique 365. Eu sou Alan Henrique e esse é o desafio onde eu trago todos os dias, durante 365 dias consecutivos, um clique, uma ideia, alguma coisa para nós podermos aprender e crescer diariamente. E hoje eu quero falar sobre a loucura. É verdade, loucura é uma coisa que, clinicamente falando, tratando sobre o lado psicológico da coisa, não é uma coisa muito bacana. Porém, eu gostaria de usar um clichê, um ditado que rola na internet, que rola nos livros e nas conversas, principalmente de administradores e marketing digital, esse tipo de coisa. Fala muito sobre o seguinte: a diferença do gênio e do louco é o resultado. O que quer dizer o seguinte: se você diz que está vendo uma coisa que ninguém vê e você não consegue mostrar, louco. Simples assim. Se você diz que está vendo uma coisa que ninguém consegue ver e daí você consegue mostrar ela na realidade, gênio. Isso aconteceu com homens que pensaram o seguinte: vou mandar a mensagem de voz de um lado do país para o outro. Aí ele mostrou o telefone. Eu vou gravar a imagem das pessoas de forma instantânea, sem precisar desenhar com um lápis. Louco. Aí ele mostrou fotografia. Gênio. Viu? Só que isso é muito olhado pelo lado das invenções. Mas e quando a gente está vendo uma coisa mais social? E se a gente está vendo uma coisa mais comportamental? Fica mais complicado, né? Então, o Clique, ele é um projeto que ele me ajudou bastante, está me ajudando bastante a ficar mais desinibido na câmera, conseguir conversar melhor com as pessoas por meio da tecnologia, por meio do YouTube, por meio de outras... Futuramente nós vamos colocar em outras redes sociais, vamos colocar Facebook, Instagram aí, mas vamos com calma, vamos fazer um bem feito direito para pegar o jeito que no caso a gente está usando aqui o YouTube. O Clique tem o objetivo de mostrar que as pessoas perdem muito conhecimento porque elas acham que estudar é aqui e se divertir é do lado de cá. Não! Não é assim que funciona. A coisa ela é mais junta. E eu vou mostrar para vocês tratando do assunto da loucura, falando sobre 2 filmes e não como livro, como eu costumo falar aqui. As pessoas, usando o lado figurado da coisa, não leem os filmes. Elas não leem os filmes. Elas apenas deixam aquela informação vindo. Por isso que filmes mais como ação, ele é mais querido do público em geral. Porque a ação tá ali, tô vendo as coisas explodindo, tô vendo show de bola. Mas quando você vai para um lado um pouco mais pensado, um pouco mais, não vou dizer filosófico, as pessoas gostam de usar muito essa palavra filosófica, mas deturpa ela, deixa ela meio fracona, vamos dizer assim. Vamos lá. Vou usar os filmes aqui, porque vai ficar muito mais fácil eu usar e você já vai entender o que eu quero dizer. O filme é Uma Mente Brilhante. Ele conta a história do matemático John Nash. Se você ainda não assistiu esse filme, corre lá e assiste, porque aqui vai um spoiler. Spoiler é que eu vou contar a virada do filme e você vai perder uma surpresa se você não assistiu ainda. Tá avisado agora por tua conta e risco. Pois bem, John Nash era... se você não viu ainda, ela não você contou. Vai lá, assiste o filme primeiro, Uma Mente Brilhante, com o Russell Crowe, é aquele cara que faz o gladiador, sabe? Depois você volta aqui e assiste o resto do clique. Ele era um homem esquizofrênico. O que era esquizofrenia? Ele via pessoas, ele conversava com essas pessoas, ele interagia com essas pessoas, mas essas pessoas não eram reais, eram coisas que estavam só na cabeça dele. E esse homem conseguiu, ele suprimiu isso e foi capaz de lidar com essas coisas que ele precisava que os outros diziam para ele, o que era real ou não. Ele precisava confiar em pessoas que ele já confiava em longa data e pela amostragem de essa pessoa é real, essa não é real, ele perguntava para um conhecido de bastante tempo: você consegue ver essa pessoa aqui também? Então, por essa média, por essa coisa, vamos dizer assim, ele conseguia saber quem que eram as pessoas que eram de verdade ou não, para não aparecer mais esses fantasmas, essas pessoas que eram... alucinação da cabeça dele. Não sei se alucinação é a palavra certa para definir o que acontece na mente de um esquizofrênico, mas vamos dizer desse jeito, para a gente poder ir para o lado oposto. O lado oposto é o filme Eu, Robô. Ele é baseado num livro, mas é bem distinto o livro do filme.
O filme, ele mostra o detetive Spooner, que é um detetive da homicídios da cidade de Chicago, que perdeu o braço num acidente. E o acidente foi o seguinte, ele conta mais pra frente no filme, que durante o acidente de carro tava ele e num outro carro tava uma menina chamada Sarah e tava passando um NS4, um robô, que ele falou: "Salva a garota, salva ela". E aí ele diz que o robô leu que ele tinha 48% de chance de sobreviver e a menina tinha só 11%. Então ele era escolha lógica. O filme não trata disso claramente, então como eu usei a leitura no filme, eu li o que está escrito ali, eu vou detalhar para você se você não conseguiu interpretar dessa forma quando você assistiu o filme. Spooner percebeu, mas ele não conseguia contar para os outros, que e se chegasse um momento onde a escolha lógica do robô fosse não só salvar o ser humano, mas deixar um ser humano morrer. Porque existe as leis lá na lógica do filme que fala que um robô não pode matar um ser humano. Mas, repara, esse robô conseguiu deixar um ser humano morrer. Spooner viu isso. Ele viu uma coisa que ele não conseguia contar. Louco! Ele viu uma coisa, ele não conseguia contar para as outras pessoas. E quando ele estava investigando um crime de um homicídio, não, um suicídio que ele estava desconfiado que era um homicídio, ele estava perseguindo um robô. Ele culpava o robô, imaginava que ele era o Sonic, que é o robô mau, vamos dizer dessa forma. A doutora tá junto com ele, a doutora Calvin, que ela é quem faz os robôs parecerem mais humanos. Eles chegaram na fábrica e aí ele pegou e estourou a cabeça de um robô com um tiro. E aí ela falou assim: "Você tá maluco?" E ele solta essa frase: "Me diz uma coisa, doutora. Pensar que você é a última pessoa sã no planeta te torna louco? Porque se deixa, talvez eu seja." O louco, ele não acha que ele está louco. Ele vai, pelo ponto de vista dele, todos os outros estão errados. E ele está certo. Percebeu? Quando você começa a achar que você está certo demais e todo o resto está errado, talvez seja loucura e não inteligência. Como eu comecei lá pela minha adolescência ver coisas que eram, vamos dizer assim, que ninguém mais conseguia enxergar, gente, vai acontecer isso, gente, vai acontecer isso. Se eu tivesse falado 10 anos atrás que iam, e no Brasil, em menos de 10 anos, eles iam estar tratando adultos como criança e dando toque de recolher, as pessoas iam falar que eu estava doido. Mas eu já tinha visto isso acontecer antes. Eu tinha visto isso acontecer na Revolução Francesa. Quem já estudou já viu que isso aconteceu na Alemanha nazista. Quem viu isso no passado viu que aconteceu isso na Rússia, na União Soviética, na Rússia Soviética, na Revolução Russa, 1917, e com consequência Segunda Guerra Mundial e tal, que todo mundo falava: vamos separar esse povo aqui, vai todo mundo para casa porque nós estamos em guerra. Hoje nós estamos em guerra contra uma doença, porque falar em guerra com outro povo, eles já quebraram essa palavra. Eles quebraram entrou dentro do pacotinho do politicamente correto. Não pode matar ninguém, né? Mas eu vi e agora todo mundo tá vendo. Então, nesse momento eu deixei de ser louco. Assim como o Spooner deixou de ser louco quando os robôs começaram a tomar atitudes mais violentas. E ele estava certo no caso. Ele estava vendo uma coisa que ninguém via. E realmente, antes da coisa acontecer, ele era um louco. Essa é a capacidade de previsão. Quando você prevê alguma coisa, aos olhos das pessoas, você vai parecer mais louco do que uma pessoa mais adiantada. E isso serve como medida também, para você parar e pensar. Espera, eu estou vendo uma coisa que só eu estou vendo. Qual lado eu estou? Lembra do extremo que eu mostrei ontem? Ah, tá aqui, ó, vou deixar aqui para você ver se você não viu ontem. É a técnica dos extremos. Você... Me perdi, gente, pera aí. Você tem que fazer essa medida.
Eu tô vendo uma coisa que ninguém tá vendo. Isso vem de eu estou louco e na verdade eu tô vendo uma coisa que não existe, ou ninguém tá vendo o que eu tô vendo. E realmente isso aqui vai acontecer. Dá trabalho você encontrar em qual desses dois lados você tá. É trabalhoso, é complicado, por isso que algumas pessoas escolhem, é mais fácil não pensar. Deixa a maré levar, vamos junto com os outros, porque já tem a confirmação social. Usam aquela técnica que o John Nash usa por um lado negativo. Ele começa a pensar o seguinte, que a opinião das pessoas, a opinião do grupo, a opinião da igreja, a opinião do meu partido político, a opinião dos meus amigos de trabalho, a opinião dos meus colegas de faculdade ou de escola já são a realidade para mim. Mas pode acontecer no caso de que todos estão errados, como todos estavam errados no filme Eu, Robô. Percebe? Esses dois filmes são bem antagônicos. E assim como o extremo de tudo muda ou tudo permanece, eles servem para você esticar o extremo e usar a medida. Bem, o clique de hoje já está bem longe, ele já está um clicão, vamos dizer assim. E usa bem, se ficou comprido, se ficou difícil de você entender, ele é um clique muito importante. É um dos cliques mais importantes que eu fiz até hoje. Então, se não entendeu, gasta um tempinho a mais aí, clica em acelerar. Você pode clicar no botão em algum lugar que você está vendo do celular ou no computador. Você pode clicar um botão ali e assistir 1.5. Você pode rever assistindo mais rápido para aquilo fixar. Você pode fazer isso assistindo os vídeos 2 vezes mais lento, mais rápido. Isso ajuda bastante. Se você acompanhou até aqui, muito obrigado. Curte, comenta, compartilha, se inscreve no canal, ativa o sininho e até amanhã.